Glória a Deus. Tá vendo essa árvore aqui? Essa planta aqui, irmãos? Eu não sei que planta é essa, mas eu quero dizer para você, olha, que eu já fui uma árvore seca. Que quando o vento soprava, levava para qualquer direção. Quando a folha cai no chão, né, irmãos, que vem o vento, ele sopra e a folha vai para a direção que o vento levar. Eu já fui essa folha seca aqui, ó, que vocês estão vendo. Glória a Deus, né, irmãos? Mas hoje eu quero dizer para todos os irmãos que estão vendo esse vídeo que eu não sou mais uma folha seca, caída, sem direção. Jesus me alcançou. Olha aqui, irmãos. Olha aqui essas folhas aqui, ó, tão verdinhas, né? Ó. Olha. Ô, glória. Jesus me alcançou quando eu comecei a tomar da água da vida. Quando eu comecei a me alimentar do Espírito de Deus. Quando eu comecei a buscar o Senhor, Deus, Ele me levantou. Hoje eu não sou mais uma folha seca, caída no chão, sem direção. Hoje eu sou uma planta plantada em ribeiros de águas. Deus me levantou, me fortaleceu, me revestiu, me alimentou com a sua palavra, matou a minha sede com a água da vida. Então eu estou de pé na presença dele. Eu sei que você também já foi uma folha seca. E hoje você está provando da água da vida, dos mistérios de Deus, dos milagres do Senhor. Hoje você é remanescente, assim como eu sou. Vamos dar glória a Deus, irmãos. Tem pessoas que reclamam de tudo, nada tá bom. Já se levanta reclamando de Deus, reclamando do mundo, reclamando das pessoas, reclamando do barulho, reclamando da comida, reclamando dos afazeres de casa, porque tem muita coisa para fazer, muito prato sujo, a casa tá para varrer. Irmãos, agradeça a Deus pela louça suja, porque significa que teve comida no seu prato. Agradeça a Deus por varrer a sua casa, por limpar a sua casa, porque você só está limpando a sua casa porque você tem uma casa para limpar. E muitos que não têm, que moram na rua, não têm o que comer. As pessoas que ficam com dó, com pena daquela pessoa que está na rua e alimenta. E você não, irmãos. Deus tem te alimentado em todos os sentidos. Deus tem te sustentado. Seja grato ao Senhor, agradeça a Deus por tudo. Não reclame. Não reclame não, irmãos. Apenas adore a Deus. Agradeça ao Senhor por tudo. Até pelos problemas que vêm, porque é dentro das provações que Deus dá vitória. Como é que Deus vai dar vitória se você não tiver a luta? Tem que ter primeiro a luta, né, irmãos, para ter a vitória. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem lutar. Então, seja mais grato a Deus, agradeça ao Senhor por tudo. Olha esse ar, ó. Ai, que ar maravilhoso. Esse ar que eu estou respirando, que você está respirando, foi Deus que deu. Tudo é Deus que deu. O nascer do sol, irmão. Que coisa linda, maravilhosa. A grandeza do nosso Deus. Louve ao Senhor. Louve a Ele. Louve até nas tribulações. Agradeça pelo emprego, pela porta do emprego que Deus abriu. Aí você diz, mas eu odeio esse emprego. Foi a porta que Deus abriu para você, agradeça. Mas na frente, quando você passar a agradecer as coisas pequenas, as coisas mínimas, mas na frente Deus abre uma porta maior. Mas quando você começar a murmurar, até aquela porta que foi aberta, ela é fechada. Porque o próprio Deus, ele fecha, irmão. Não vem ninguém. As pessoas dizem, a porta que Deus abre, ninguém fecha. É, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando você começa a murmurar demais, Deus fecha sim. E deixa você sem nada, que é para você saber, agradecer aquela porta que Deus abriu. Aí você vai dizer, eita Jesus, muito mais antes eu estivesse naquele emprego mesmo. Porque era um emprego que eu não gostava, ganhava pouco. Mas agora piorou a situação, agora eu tô ganhando nada, não tô ganhando nada mais. Aí você vai começar a reconhecer aquilo que Deus fez. Aí você vai se arrepender, né? Porque você murmurou e aquela porta foi fechada.
Mas seja grato a Deus, irmãos. Porque Deus tem algo novo para te dar. Deus tem portas maiores para abrir. Quando você é grato. Mas quando você é murmurador, quando você reclama demais, quando você xinga, quando você é mal-humorado, aí, irmãos, as portas vão continuar fechadas, viu? Sinto muito em lhe dizer, porque você não é grato o que Deus faz, né? Eu lembro que eu pedi a Deus, na época eu não tinha casa. Isso foi em 2000, no ano de 2000 por aí para 2001. Eu não tinha casa. E eu orei ao Senhor com muitas súplicas, muito choro, muita angústia no meu coração. Orava, cantava os hinos da harpa, mas não era na minha casa. Era na casa dos outros, né? E aí, Deus sabe, né? De tudo que eu passei, que você passou, tudo que nós enfrentamos. Mas quando a gente honra a Deus, Ele honra a gente. E aí eu chorando, eu disse, Deus, me dá um cômodo, só um cômodo, para mim adorar, ter a liberdade de adorar o Teu nome, ter a liberdade de ir para a Tua casa e voltar em segurança, ter a liberdade de Te adorar, Senhor, de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor, sem críticas, sem perseguição, sem estar sendo atribulada nem humilhada. E Deus me honrou, Deus me deu uma mansão, uma casa, irmãos. Uma casa que até jardim, na sala do meio tinha. Quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Porque se eu estivesse falando mentira, eu não ia postar não, viu, irmãos? E eu não sou de mentira, não. Quem serve a Deus não vive de mentira, não. Porque a mentira pertence ao diabo, né? Ele é o pai da mentira. E Deus me deu uma casa, uma mansão, irmãos. Uma mansão mesmo. E só que eu dei fim, né? Vendi, troquei por outra, enfim. Mas Deus me deu, Deus honrou. Pedi a Deus um transporte, né? Não por vaidade, mas para fazer a obra de Deus. Deus me deu um transporte. Também dei fim. É aquela palavra que diz que quando a gente não está preparado para receber a bênção de Deus, quando a gente é imaturo, a gente joga a bênção de Deus fora. Foi isso que eu fiz. Era imatura na fé na época, joguei a bênção de Deus fora. Mas para honra e glória, que no nome de Jesus, Jesus me deu outra casa. E agora essa, eu estou honrando, estou cuidando, estou sendo grata a Deus, né? E eu creio em nome de Jesus, que Deus vai, logo, logo Ele me dará outro transporte, né? Para fazer a obra. Que a obra de Deus não é você ir para a casa de Deus, não, irmã. Quando tem um vizinho seu necessitado, precisa de ir para um hospital, você leva sem cobrar. Já fiz muito isso e faço. Deus me deu o transporte e vou fazer novamente, irmãos. E sou grata a Deus pela oportunidade de servir a Deus. Nós devemos servir a Deus com o que nós temos. Amém? Estender sempre as mãos ao nosso próximo, mesmo que seja nosso adversário. Precisou de nós, batendo na nossa porta, que nós venhamos estar prontos a servir. Seja quem for, faça o que for. Tanto faz, como ele lhe feriu, como ele lhe perseguiu, como ele lhe maltratou, como ele lhe humilhou. Porque fazer o bem, irmãos, não significa que você vai andar lado a lado com a pessoa, não. Faça o bem. Porque quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, para o nosso adversário, para o nosso inimigo, estamos fazendo, ó, para ele, para Deus. A palavra do Senhor diz isso. E como é bom, irmãos. E faça com alegria no seu coração. Não faça reclamando, nem passando na cara, nem murmurando. Não. Tudo que nós vamos fazer para Deus, temos que fazer com amor e com alegria. Então, mais uma palavra que edifica a nossa fé, que nos levanta. E que Deus venha ser sempre conosco, irmãos. E Ele é, viu? Quando a gente faz a vontade dEle, o querer dEle. Quando a gente faz algo que agrada a Deus, que agrada o Espírito Santo de Deus. Então aquilo ali vai voltar para nós. Como bênção, como multiplicação, como vitória, como edificação. E vai firmar mais a nossa fé nele, nos caminhos dele. Como é bom fazer o bem, né, irmãos? Olha a natureza de Deus. As coisas de Deus, ó. Que coisa linda aqui, ó, irmãos. Ô, glória. Aleluia.